Acordo? Sim. Tranquilo. Beleza. Então, boa sorte para vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Até mais. Obrigado, Tchau. Thalita. Sim, Até obrigado, mais. Thalita. Opa, Vitor, tudo bem? Boa Tudo jóia com tarde. você? Boa tarde. Tranquilo. Você tá em São Paulo? Tô em Minas. Tá em Minas? Triângulo Mineiro. E eu até falei pra Thalita, eu sou um terço mineiro, um terço paulista, um terço goiano. Legal. Bom, a Thalita já te... Oi? Oi? Peraí. Meu Teams aqui deu uma... Tava abrindo outra coisa aqui. Pronto. Tem alguma dúvida sobre a vaga, sobre a posição? Não, foi bem tranquilo, assim, ela até me deu o Uhum. descritivo também, assim, tá tranquilo pra mim. Boa. Então, é um bate-papo, tá? Sobre a tua experiência, para a gente entender ali o teu perfil, né? O match ali com os requisitos da vaga, tá? Então, fica à vontade, nada de prova de vestibular, nada de Enem, tá bom? Mas para a gente entender como é que realmente o teu perfil técnico aí se encaixa com a descrição da vaga, tá? Ok. Me fala um pouquinho da tua experiência, da tua formação. Bom, minha formação é em engenharia de computação, com ênfase em automação industrial, aqui pelo Instituto Uhum. Federal do Triângulo Mineiro, aqui em torno de Beraba, né? Tem alguns campos Perfeito. mais tantos, mas no geral é aqui em torno mesmo. E a minha carreira é toda em dados, por enquanto, assim, eu tenho em torno de 3 a 4 anos já de experiência, eu entrei Uhum. em mais ou menos 2022 na área. Sempre trabalhando remoto, que eu considero uma bênção. E Perfeito. desde então eu entrei na Tembu, aí eu entrei como um trainee. 6 meses depois ela foi adquirida pela Accenture, que é onde eu estou atualmente. E eu já passei por diversos projetos, mas sempre na stack da Google, com exceção de um Databricks, que eu queria ter uma experiência, que eu tive um projeto de mais ou menos 3 meses. O resto sempre foi na Google. Aí eu trabalhei com diversas ferramentas ali, então. Eu já peguei Cloud Functions, a primeira geração, eu não cheguei a mexer com a segunda. Mexi com o PubSub, usando um gerenciador de API chamado Sensidia, não sei se você conhece. Ele é meio que um criador de API low code. Uhum. Eu já trabalhei com, claro, Cloud Storage, BigQuery, que é o que eu mais uso hoje em dia, e hoje eu basicamente trabalho com praticamente Dataproc com PySpark. Eu já Uhum. mexi um pouquinho com Dataflow, mas nada muito com um grande grau de liberdade. E para orquestração, eu já trabalhei com Airflow dentro do Composer, mas na criação de DAGs. Eu nunca criei um Airflow do zero, até porque eu não sou, eu sou muito boa com segurança. Não, tranquilo. Me conta então como são as tuas atividades no dia a dia, como é que funciona que você está realmente como engenheiro de dados, né, na Century. Isso, Tá bom, e isso. quais são as tuas atividades ali no dia a dia? No dia a dia, basicamente, a gente trabalha aqui com um modelo cascata de desenvolvimento. Então, vem um documento para mim, eu também desenvolvo esse documento para outras pessoas, em que me diz ali o que eu preciso ser feito, o que precisa ser executado, e a gente pega o repositório e altera. Então, por exemplo, eu preciso fazer. Antigamente a gente fazia ingestões, mas hoje em dia não é mais nossa competência. Hoje a gente está fazendo só relatórios. Então, chega para mim ali que eu preciso desenvolver 4 bases de dados no BigQuery. Vem apontado para mim ali as bases da Trusted, então que seria a camada Silver ali, né? Que já está um pouco mais tratada. E em cima disso eu faço toda a limpeza dos dados, caso seja necessário, e faço a ingestão do relatório, fazendo as agregações e os joins necessários. No geral é isso. Hoje, especificamente, eu estou com uma Cloud Run na mão, que não é muito comum aqui, geralmente não é a gente que executa. E no geral, mais ou menos é isso. A gente desenvolve tudo em PySpark, puramente. Raramente tem um SQL envolvido ali. Uhum. A não ser na query final, que eu particularmente gosto de fazer SQL, que eu acho mais fácil fazer o join. Perfeito. Tirando isso, no geral é isso. Aí a gente desenvolve as views, caso sejam necessárias. Assim, é um processo mais tranquilo, assim, não é nada muito complexo. Uhum. Tá, e quando você atuava ali na parte de ingestão, como é que funcionava esse processo para vocês?
Tinha dois formatos. Um que a gente fazia a transferência os dados da zona de transferência para o nosso ambiente de Big Data, e dali a gente fazia ingestão normal, ou a gente já trazia direto ali por alguma tabela auxiliar que eles tinham, que vinha de outros sistemas, como por exemplo da Oracle, do Hive também, que ainda eles utilizam. Então a gente basicamente só pegava esses dados, dava aquela tratada que precisava e fazia a ingestão normal. Então a gente lia todos os arquivos, se tivesse algum tipo de tratamento a ser aplicado, algum filtro específico, por exemplo, que eles utilizam umas bases bem grandes. Aí a gente acabava filtrando mensagens, por exemplo, que não eram interessantes, que hoje eu trabalho aqui na Telecom. Então aí tem aqueles chatbots, por exemplo, então a gente quer filtrar as mensagens que a gente enviou para o cliente. Aí a gente fazia, por exemplo, esse tipo de tratamento. A ingestão, ela passava aí de arquivos ou tabelas intermediárias ou auxiliares direto para essa camada Silver mesmo. A gente chama de trusted aqui. Tá. Então, e como era o motor que vocês usavam para se conectar na base, né, de origem e trazer esse dado ali? Vocês traziam direto para uma Silver, é isso? A gente traz para a camada, no geral, vem em arquivos, né? Mas quando vem a tabela auxiliar, geralmente ela já está disposta para a gente como se fosse uma camada bruta mesmo, igual os arquivos são. Tá. Mas que código, que estrutura vocês usavam para fazer essa extração desses dados? Como assim? Você pode dar um exemplo mais Você detalhado? usava um Python, um Dataflow, um Dataproc para se conectar na origem, para trazer esse dado? A Orange geralmente é do pessoal de produção que já faz essa execução para a gente. Como a gente não tem, por questões de segurança, alguns acessos, então a gente basicamente já pegava o arquivo pronto. Eu não fazia nenhuma busca, por exemplo, transacional. Tá, então esse arquivo pronto ele ficava onde? Ele ficava na que a gente chama de incoming zone aqui, que é a zona de transferência, então eles entregavam esse arquivo para a gente lá nesse projeto, a gente transferia para o projeto Big Data e dali a gente fazia a ingestão. Uhum. Aí esses arquivos eles ficavam em que formato ali? Dos mais diversos aqui, eu já tive TXT, eu já tive diversos formatos de zip, assim, os mais genéricos possíveis, eu já tive Parquet, eu já tive CSV também. Acho que no geral são esses que eles mais rodam aqui, e que eu já trabalhei também. Boa. E aí então você ia nessa como se chamou aí? Zona de Income transferência, né? Zone, né? Que eles Aham. chamam. Income Zone. E aí você usava o que para ir nessa Income Zone e trazer esses dados para uma camada Silver, para uma camada Bronze? Hoje em dia, a gente usa uma Cloud Run que ela já faz essa transferência automática. Antigamente, a gente Uhum. usava um Shell que ele usava o GS Útil, né? Da Google ali, o SDK, Uhum. aí ele fazia a transferência dos dados para a gente. Mas hoje em dia é feito uma Cloud Run desenvolvido pelo time deles aqui mesmo. Tá, aí essa Cloud Run ela pega, isso deve estar no Cloud Storage, seria isso? Essa Isso. Income Zone, né? E aí ele leva para onde? Aí ele vai e leva para o bucket do Big Data. Aí depende da área em si. Mas basicamente ali é onde eles armazenam todos os dados brutos. Aí seria um outro bucket, então, um outro Cloud Storage. E são dois cloud storage e dois projetos. Tá. E o Data Warehouse de vocês, que vocês usavam ou usam ainda hoje? Qual seria? Então, aí entra, mas é praticamente BigQuery, assim, Uhum. de estruturados mesmo. Aí o Data Lake mesmo seria essa camada dos arquivos mesmo. Tá. Aí então saiu do Income Zone, foi para um outro Cloud Storage já da área. Desse Cloud Storage ele vai para onde? Aí ele vira uma tabela, caso seja necessário guardar o arquivo, ele vai para uma área de armazenamento, que é um Tá. outro bucket de arquivo, Essa tabela é no no BigQuery. Todos no BigQuery BigQuery. mesmo, né? Tá. Isso. Pronto, chegou no BigQuery, aí como é que vocês trabalham com esse dado? Hum, Na maioria das vezes, quando é já da Trusted, ele geralmente vai virar um relatório. Então, eventualmente, ele vai ser lido novamente por outro processo, pelo Spark. Ele vai Uhum. ser tratado ali pelo Python mesmo, PySpark, e vai ser gerada uma nova tabela que a gente chama de curated aqui. Aí, isso aí é o formato final que a gente entrega para o cliente. Perfeito, perfeito. Eu imagino que esses dados, né, que não sejam ali, por exemplo, planilha, TXT, né, são dados não estruturados em alguns casos, e aí imagino que você falou, trabalha com Parquet, já outros formatos.
Mas quando eu penso assim, foi um parquet, de repente esse parquet pode ter sido gerado de um Oracle, pode ter sido gerado de um Postgres ou de uma outra base relacional. E aí, quando a gente fala de base relacional, a gente fala de relacionamentos, né? Como é que isso é tratado já dentro do Data Warehouse de vocês? Geralmente já é indicada pelo demandante. Então, ele já me indica ali quais as bases eu tenho que usar e qual seria o relacionamento entre as tabelas, né? Que seriam os joins, né? As chaves que a gente vai desfrutar. Então, basicamente, a gente já tem isso meio que dado de bandeja, né? Tá, mas aí dentro do Data Warehouse vocês constroem algum relacionamento físico, com foreign key, primary key, alguma coisa assim? Não, nunca utilizamos. Aqui é Tá, tudo do jeito que o BigQuery mesmo indica, né? Que é perfeito. não Então, crie chave, né? tá, e como é que você otimiza ali então essas consultas? Qual seria a forma, já que a gente não tem esse relacionamento, né, Direto, bem né? relacional, exato. Como é que vocês otimizam então essas consultas? Geralmente é feito por partição. A gente separa ali a data de referência e particiona em cima disso. Às vezes, dependendo do tamanho da base, a gente clusteriza ela também para dar uma otimizada. No geral, é só isso que é tratado. Boa, Não muito boa. mais. Não, tranquilo. Pronto, então a gente tem ali o dado já disponível, e aí vocês usam qual ferramenta para fazer essas análises e construir os relatórios? Para consumir ali do BigQuery? Para consumo, particularmente, eu não conheço. É o que eles fazem depois que eu entrego o relatório. Eu Não, não, acredito você, que. você vai criar o relatório, aí você consome Hum, esse dado como para construir esse relatório? é Qual tudo é ferramenta? dentro do Spark. Do Dataproc? Vocês usam o Dataproc? Isso, Dataproc. Boa, boa. Aí dentro do Dataproc vocês usam só Python ou usam SQL, usam Scala, usam PySpark? Como é que funciona isso? No geral, é super indicado apenas o Spark. Tá, Aí, por exemplo, se eu quero, por exemplo, criar uma query SQL mesmo, eu tenho que usar o SQL do Spark. Eu não posso, por exemplo, me conectar naquela biblioteca da Google, do BigQuery, e passar uma query direto e esperar o resultado. tá. Isso é proibido pela arquitetura. Então, a Uhum, gente só passa pelo Spark mesmo. Existem alguns projetos que são legados, que estão em Java, mas eu particularmente nunca atuei nele. boa, boa. E aí vocês fazem toda a parte ali de transformação, de tratamento, da criação do relatório e disponibilizam numa camada que se chamou de Curated, né? Isso mesmo. Boa. Depois dessa camada Curated, aí tem alguma ferramenta que se conecta nele para Power BI, um Tableau, um Data Studio, alguma outra ferramenta? Particularmente, eu não sei. Alguns processos eu sei que rodam em Looker, mas são mais processos de controle e monitoramento dos pipelines. Agora, como eles consomem assim dashboards, particularmente eu não conheço. Eu não tenho esse contato com o segundo usuário, no caso. Boa. Não, tranquilo. Você falou de uma experiência ali de 3 meses com o Databricks, né? Me conta um Sim, sim. pouquinho sobre essa tua experiência. Essa questão com o Databricks é uma questão um pouco engraçada, assim. Quando eu estava no início da carreira, me foi apresentado a ferramenta, eu achei ela incrível, né? Porque ela se conecta em todas as nuvens, então ela é meio que um coringa, né? Com o tempo eu fui descobrindo as diferenças, né, do que é um Databricks para uma Google de fato, o que que é a competência de cada um, mas me surgiu essa oportunidade em 2024, mais ou menos no início do ano ali. Aí eu pude participar de um projeto que era basicamente era para uma empresa de farmacêutica em que ela queria melhorar o engajamento com os seus clientes, né, que seriam os pessoal da área da saúde. Então ali eu trabalhei junto com alguns cientistas de dados ali, preparando a base para eles poderem fazer essa análise no final, e nesse caso eles usaram Power BI, porque eu fiquei sabendo. Então ali Boa. eu basicamente fiz todo o ETL dentro do notebook para eles, mas eu não Uhum. cheguei a utilizar mais ferramentas do Databricks. Questão de automatização, porque entrava em questão de produção, e aí, como consultor, por segurança é bom não ter acesso, né? Não, perfeito, perfeito. Ah, tá, vamos falar então um pouquinho de modelagem, né? O que é que você entende ali de Star Schema, Snowflake, Vault, Data Mesh? E Vault praticamente nada. O que tem mais de Data Vault aqui, que eu conheço, assim, seria a separação por datasets aqui dentro do BigQuery. É o máximo de Data Vault que eu já vi aplicado, assim, que nem é tanto um Data Vault, né?
Agora, de Schema eu já trabalhei bastante, Snowflake bem pouquinho, mas eu conheço bastante. Assim. Já é habituado, depois que eu entrei na faculdade ali, eu fiquei habituado a esse sistema. Boa. Deixa eu ver aqui. Vocês usam o conceito de data mart no BigQuery? Não Não? diretamente. Tá. É o E máximo como que é tem essa separação mesmo por áreas, assim. por áreas? Datasets ali, né, que você falou? Isso. Tá. E os buckets, mas raramente eles utilizam algum arquivo, assim. Geralmente dão uma preferência tudo para BigQuery mesmo, por facilidade também. Caso alguém mexa também, é mais fácil de reverter. Boa. Você falou um pouquinho também que usou PubSub, Usei não é isso? PubSub com uma Cloud Function. Composer, com Cloud Function, né? Isso. Composer. Me fala um pouquinho da tua experiência com essas 3 ferramentas. Nesse caso, foi um dos meus primeiros projetos que eu trabalhei para uma seguradora. É um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, inclusive. Eu adorava o pessoal de lá. No caso, eu entrei para fazer um processo entre essa API do Sensidia que eu comentei, que ela dispararia o PubSub e o PubSub dispararia a Cloud Function. Nesse processo, a gente enviou os dados, a gente recebia pelo PubSub, ele direcionava para essa Cloud Function, que ela fazia o seguinte: ela buscava dentro de alguns campos que vinham dentro do arquivo, então eu fazia uma recursividade para encontrar esses campos. A partir disso, eu tinha um campo em específico que eu determinava para qual bucket eu tinha que colocar o arquivo. Então, basicamente, esse foi o projeto mais complexo que eu tive em relação a Cloud Functions. Eu já tive outros, também na mesma seguradora, em que era coisa simples mesmo, era só direcionar mesmo ali, só utilizando do poder aí da Cloud Function de ser trigada, né? Agora, o Boa. Composer eu utilizei bastante, né? A migração dessa seguradora. Então, a gente tinha ali algumas DAGs no developer, alguma coisa que eu não me lembro o nome agora, que é semelhante a um DataStage, a Power Center. Aí eu utilizei, a gente estava fazendo a migração desse sistema. Então, ele estava deixando de entrar nesse DataStage assim, para se tornar um Airflow com Dataflow. Aí eu fui responsável por ajudar nessa migração das DAGs. Então, eu gerava as DAGs, fazia todo o processo imitando o anterior e disponibilizava os dados usando essa função que eles tinham criado dentro do Dataflow. Então, eles tinham uma ingestão meio que genérica, assim, que ela identificava os campos e ela já fazia a ingestão automática, já buscando meio que o driver desse outro ETL. Bacana. E Dataflow, então, você me falou que não tinha tido muita vivência com Dataflow, seria isso mesmo? Sim, isso mesmo. Não foram tantas, assim. Eu era mais um usuário mesmo de um Dataflow do que o desenvolvedor em si. Tá. Mas com a Apache Beam, teve já alguma experiência de criar algum projetinho ali pessoal, particular? Tem uma noção do que seria o Apache Beam? Como é que tá teu nível de Apache Beam? Apache Beam, particularmente, eu não conheço. Eu sei que existe, eu sei mais ou menos para que serve, mas eu nunca usei mesmo de fato. Tá. Hoje em dia eu tô bem focado no Spark e eu tô meio deixando o resto um pouco de lado por enquanto. Não, tranquilo. Boa. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Soluções em streaming, acho que o mais próximo foi esse do PubSub, que você... Na verdade não era streaming, né? Era mais um batch ali, pelo que eu entendi, né? De tempos em tempos. Sim, foi mais um batch. Tá. Era um batch bem... quase um streaming, mas continuava sendo um batch. Streaming eu nunca cheguei a trabalhar diretamente, não. Tá bom. E com relação a CI/CD, vocês têm governança de código? Vocês têm uma esteira de CI/CD? Ou vocês usam... como é que funciona CI/CD para vocês? Hoje, no projeto que eu estou, a gente tem esteira dentro do Azure DevOps. Tá. Aí ele faz toda a esteira pra gente. Então a gente tem todo o versionamento com as purpose brands, terminando joga para develop dá o trigger e executa a esteira inteira. Qual seria o produto ali? Vocês integram o Azure DevOps com a GCP? Seria isso? Isso aí, o que ele faz? Ele faz a esteira toda dentro
do Azure DevOps, e no Uhum. final ele cata esse pacote que a gente desenvolveu dentro do repositório e coloca em um bucket dentro do Cloud Storage. Aí, a partir disso, a gente usa uma máquina virtual lá dentro para executar. Aí ele executa dentro de um Ctrl+M. Tá. E ali no Ctrl M, quando ele vai executar, então pode ser uma Cloud Function, pode ser subir de repente uma infra, pode subir um Dataproc. Como é que é isso? Ele sobe todos os componentes ali da, da GCP? Ou é algum código específico particular? Um Python, um Dataflow? Basicamente, a gente faz um shell que chama todas as funções que sejam necessárias. Então, aí pode ser literalmente qualquer coisa ali que eles Boa, queiram. No boa. geral, a gente usa mais o PySpark para fazer a Uhum. geração. Então, é que eles têm uma função que ela já cria o cluster e ela já integra com o PySpark e a gente só faz a chamada do nosso código dentro desse sistema. Aí ele já faz a execução. Então, já meio que é tudo automatizado nesse sentido. Tá. No teu caso, tu usa mais realmente pro PySpark, né? Sim, é muito Boa, raro a gente usar para outras coisas, muito raro. legal, bacana. Deixa eu ver. Pronto. E dentro da Azure, tu tem alguma experiência, vivência, ou só usa realmente o Azure DevOps? Teu foco Basicamente mesmo só é o Azure GCP. DevOps. Eu já mexi um pouquinho lá no início da minha carreira com um pouquinho de Azure, mas assim, nada muito complexo. É só conhecendo as ferramentas principais mesmo, assim, por nome, o que que elas faziam, nada de experiência prática de fato. Não, ótimo. E tá, me conta um pouquinho da tua experiência com o time, né? A gente sabe que mesmo remoto, o trabalho remoto tem desafios também, né? Não é Sim. só, né? E como é que é esse relacionamento com o time ali? Existe uma estrutura pensando vamos dizer assim, estrutura Scrum de desenvolvimento, XP, Kanban? Vocês têm uma ferramenta de gerenciamento ali das atividades, um Jira, Redmine, alguma outra ferramenta? E como é o relacionamento interpessoas, as atividades, por exemplo, você, digamos assim, você é o cara que identifica as atividades que precisa fazer, sabe estruturar, refinar, como é que funciona isso para vocês? É, aqui a estrutura é um pouco meio que de Scrum, assim, com aquelas questões de daily e outras reuniões, assim, contínuas, com Uhum, um modelo em cascata de desenvolvimento. Então, é e não é ao mesmo tempo. Então, é um misto, né? boa. É, e em questão de demandas, assim, elas chegam para o meu gestor ele faz toda a trilha ali de valoração da demanda, como é modelo cascata, né? Uhum, E depois chega para algum desenvolvedor. A gente não utiliza nenhuma ferramenta de desenvolvimento de acompanhamento, então é tudo feito por um Excel que eles geram todo cheio de macro, em que eles fazem a gestão dessas demandas. Então a gente é dito para a gente ali qual que vai ser, a gente é integrado atrás do e-mail e a gente desenvolve a partir disso aí e a gente se comunica nisso. Existem as interações com o demandante, tanto pelo Teams quanto pelo Azure DevOps. Então a gente entra lá no card que eles criam e a gente desenvolve a partir disso. O relacionamento de pessoas é muito tranquilo, e nunca tive nunca nenhum problema. Sim, apesar de legal. ser síncrono, assíncrono às vezes é bem complicado. Às vezes você quer uma resposta para ontem, mas não é assim que funciona, né? Não dá pra ir lá na mesa, né? Sim. Aham, Mas nunca tive nenhuma intercorrência assim grave, não. Sempre tá, mais essa ansiedade de aguardar uma resposta mesmo. bacana. Tem algum outro ponto interessante um desafio, alguma coisa interessante que você participou, um desenvolvimento, algo a mais que a gente não comentou aqui? Hum, eu gostei muito da Cloud Function que eu tinha feito, que eu tinha que fazer a recursividade. Foi um desafio que eu tive ali pouco tempo para fazer e eu estava no início da carreira, então assim, foi bem interessante para mim, que tinha que descobrir para que bucket eu tinha que direcionar. A princípio era uma POC e eu nem sabia que tinha virado ela depois que eu tinha entregado o código para minha líder. Mas aí, meses e meses depois, quase um ano, eu descobri que esse processo estava em produção. Eu fiquei bem feliz, achei bem bacana. E outro processo que eu trabalhei foi numa migração do mainframe da Microsoft, que era em COBOL, e eu ajudei a passar para GCP mesmo.
Aí esse foi um legal. processo assim, bem chatinho, assim, porque a gente tinha Uhum. que aprender um pouco de COBOL, porque ninguém sabia. Então a gente fez toda uma esteira, eram em torno de uns 6 a 8 engenheiros de dados para fazer essa migração toda. Então a gente tinha que aprender o COBOL do zero ali, os scripts de criação de tabela, tinha que fazer o debug, e nesse caso em específico eu trabalhei muito na questão da automatização desse processo. Então, assim, eu criei um script em Python que ele lia todo esse script do COBOL ali, de criação da tabela, né? Identificava as principais chaves, então, acho que, se eu não me engano, PIC-X era uma string e tinha um número dentro desse PIC-X. Aí eu fiz todo o script que identificava que tipo de dado que era e o tamanho de bytes que ele tinha. E já devolvia uma query de DDL pronta para ser inserida no banco de dados. Aí esse foi um Bacana. processo que eu gostei bastante, assim, que eu gostaria de destacar. Ótimo. Bom ponto. Boa observação. Bem, Vitor, a gente está chegando aqui no finalzinho. Tem alguma dúvida, algo que você queira perguntar? Por enquanto não me surgiu nenhuma, não. Tô bem tranquilo. A Tranquilo. Thalita Já foi te bem passou bastante explicativa. informação. Sim. Tá ótimo, tá? Então, assim, da nossa parte aqui, depois da nossa conversa, eu emito ali um relatório para a Thalita, e a Thalita provavelmente vai entrar em contato com o cliente e eles vão alinhar as próximas fases, tá? Esse processo costuma ser bem tranquilo, assim, em termos de feedback também, os retornos, né, também são bem ágeis ali por parte do time de RH, tá? Mas, assim, sempre fique à vontade para contactar a Thalita, tirar alguma dúvida durante esse processo, certo? Certinho. E, assim, foi muito bom a nossa conversa, eu gostei bastante aí do nosso tempo, tá? E realmente desejo aí boa sorte, sucesso nesse processo, e se tudo der certo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Igualmente para você. Por nada, valeu, Vitor. Obrigadão aí. Valeu. Até mais. Até Até mais. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.